Como você vê a violência contra a mulher? A violência contra a mulher é uma violência extremamente machista, democrática e silenciosa. Então, ela nasce no contexto do lar. Então, o que acontece? E ela é uma violência que ela é reproduzida. Então, as mães vão passando para os filhos, então é uma coisa meio histórica, que é onde demonstra toda a dominação machista, né, em cima da mulher, mas extremamente cultural. Então, só podemos mudar, haverá mudança dessa violência doméstica e contra a mulher, na medida que houver o quê? Uma conscientização. E essa conscientização, ela se baseia principalmente na questão de você desnaturalizar a violência doméstica. Porque muitas pessoas acham que a violência doméstica é uma coisa natural, e não é, né? Então tem que ser rompido esse pensamento e colocar o que para a mulher? Você não é pessoa, agente para apanhar. Você tem que ser o quê? Lutar contra toda essa agressão que é feita sobre você. Porque como muitas vezes as mulheres, elas sofrem a violência doméstica e elas acreditam que elas são as causadoras da violência. E, no entanto, não é isso que é a realidade. Então é um mecanismo que o homem faz na medida que ele coloca para a mulher como se ela fosse a vítima, a autora. E nisso, isso aí cada vez mais vai corroborando com a violência e a gravidade do problema. Então, qual seria o rompimento? Desnaturalizar a questão da violência, você empoderar essa mulher. Empoderar quer dizer o quê? Dar o poder para a mulher para falar, chega, basta. Porque na realidade não é só a violência ou a questão que a mulher fica na dependência do homem economicamente. O que nós encontramos é que a maioria das mulheres ela tem um pouco da dependência financeira, só que a maioria é a questão emocional. Então é a dependência emocional que essa mulher tem com o seu parceiro. Porque eu denunciar para ela também é muito difícil, né? Pois não. Eu tenho alguém na minha família que ela tinha muito medo da sociedade. Ela falava, o que a sociedade vai pensar? Eu casei, tem tão pouco tempo que eu tô sofrendo isso, eu não vou me separar, eu tenho um filho pequeno. Então, elas pensam muito nos filhos também. Sim. Eu vou denunciar o próprio pai do meu filho? Não é bem assim, você tem que pensar primeiramente em você. Sim. E a maioria, e muitos casos de agressões, os filhos também passam pelas agressões. Porque o filho está vivenciando isso, daí ele vai começar a achar que é natural a mulher apanhar. Agora, esse ponto que você falou é muito importante. O problema é que essa nossa sociedade ela é muito machista. Então a mulher fica extremamente envergonhada, como você falou. Como que eu vou enfrentar a sociedade diante dessa agressão? Porque ela acontece, a violência doméstica, dentro do contexto familiar. Então as mulheres que elas são agredidas, uma grande maioria, muito grande maioria mesmo, ela sofre, no caso das mulheres, ela sofre maior violência dentro do contexto familiar do que fora, no espaço público. Então é essa questão que tem que ser sanada. E você sempre tem que lutar no caso do empoderamento. Então nós trabalhamos muito com a questão da rede de apoio. Então a rede de apoio são várias entidades que dão apoio para nós, com psicólogos, para que essa mulher fique cada vez mais empoderada. E agora, muitas pessoas falam assim, vamos denunciar. Só que denunciar, todo mundo fala, vamos denunciar. Nós entendemos, nós trabalhamos com essa questão da violência contra a mulher, nós sabemos a realidade, o que é o denunciar para essa mulher. É muito penoso, porque ela está denunciando o pai dos filhos dela, a pessoa que ela conviveu ou convive muito tempo, que ela amou ou ama, sabe? É confiança. Quebra, quando a mulher está denunciando, ela está quebrando todo o cotidiano dela. E vai ter uma outra vida, uma outra, possibilidade. Então, para ela é muito difícil. Por isso que muitas vezes a mulher às vezes chega até a tirar a queixa. Pois não. E a senhora acha que esse movimento feminista que está vindo agora ajuda realmente esse empoderamento da mulher, dela ter coragem de chegar e fazer denúncia, falar não vou mais apanhar, não vou mais permitir isso? Eu acho que está muito mais do que o movimento feminista, tá? Porque o que nós lutamos, no caso, pessoalmente, eu não luto pelo movimento feminista. É o movimento quê? Do gênero feminino. É isso que nós temos que lutar. Porque você pode ter ideologicamente, posicionamentos feministas, mas ao mesmo tempo você fala assim, não, na realidade nós temos que trabalhar desse tipo de coisa, né? Então eu acho que você tendo, cada vez mais discutindo toda essa questão do gênero feminino, é o que vai ajudar. Então você precisa ter o quê? A educação e conscientização. Se não houver essas duas coisas, a educação e a conscientização, não vai levar a nada. Então nós, principalmente
vou falar em nome da Polícia Civil, nós da Delegacia de Defesa da Mulher, estamos nesse intuito de cada vez mais acabar com esse tipo de violência, tá? Contra a mulher, contra o gênero. Porque a violência doméstica, tem a violência doméstica, que é dentro do contexto feminino, familiar, tá? Contexto familiar, que não é a violência doméstica, que é abrigada pela Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tá? Então, vamos supor, o homem que apanha da mulher dentro de casa, é violência doméstica. Só que ela não está protegido pela Lei da Maria da Penha, vulgarmente, que era chamada Lei Maria da Penha, que vai fazer 10 anos agora da lei. Quais os benefícios que a lei trouxe, a Lei Maria da Penha? Ela trouxe muitos benefícios, tá? Porque, na realidade, a Delegacia de Defesa da Mulher já existe há 30 anos. Só que a lei da Maria da Penha faz 10 anos, inclusive esse ano ela faz aniversário de 10 anos. Então, com o advento dessa lei, o que aconteceu? Houveram grandes mudanças, porque hoje tem um fórum especializado para lei, para casos de violência doméstica, coisa antigamente não tinha. Hoje não há mais a questão de vou dar uma cesta básica para a mulher para pagar o que eu fiz contra ela. Então também já não existe mais. E o que é mais benéfico, ao meu ver, são as medidas protetivas. As medidas protetivas são medidas emergenciais, onde a mulher corre ou está na iminência de sofrer risco de vida. Então elas são muito importantes. Só que acontece o seguinte, nós temos que fazer valer as medidas protetivas. Não utilizá-la, não podemos banalizar essa lei, tá? Essa lei tem que ser exercida na medida que a mulher realmente está na iminência de sofrer risco de morte. Então, o que elas são benéficas? Para nós, possibilitou muito, porque, no caso, a medida protetiva afasta o agressor da vítima, muitas vezes até dos filhos ou da família. Então, ele é impedido de falar ter contato físico com a companheira, não pode usar o WhatsApp, não pode usar e-mail, nenhuma rede social para ter contato com essa pessoa. Então, é uma medida que os homens, hoje, eles ficam mais apreensivos em relação a ter essa medida protetiva. Agora, no caso, se o homem não obedecer essa medida protetiva, de afastamento da vítima ou ficar mandando WhatsApp, nada obsta da delegada de defesa da mulher, ela peticionar, pedir, para representar pelas prisões preventivas. E para nós está sendo muito bom, porque o fórum hoje, para nós é muito benéfico, porque ele está deferindo todas as representações das medidas protetivas. Então estão deferindo e estão deferindo também pelas prisões preventivas, onde a pessoa fica, o agressor fica preso sem data determinada. As mulheres são machistas? Tem muitas mulheres que são machistas, sim. Da mesma forma que tem homens que são machistas. Agora, o que acontece? Porque é a reprodução de um histórico, né, familiar, uma repetição de um discurso machista, que elas vão pegando, vão passando de mãe para filha e assim sucessivamente. Muitas vezes, interessante até pontuar, aqui mesmo no âmbito policial, às vezes vem uma mulher tirar a queixa, tá? A suposta queixa. Então, quando ela está falando que ela quer tirar a queixa, muitas vezes eu escuto uma mulher falando para outra, falam baixo, essa mulher gosta de apanhar. E na realidade, não é isso. Não tem ninguém, nenhuma mulher gosta de apanhar. A mulher, se ela está tirando a queixa, é porque ela não quebrou o ciclo da violência. Porque o ciclo da violência são 3 fases. Primeira fase, onde o autor começa a agredi-la verbalmente, começa a ameaçar, começa a falar inúmeras coisas. Onde a autoestima da mulher fica rebaixado, tá? A segunda fase, ele vai viabilizar tudo aquilo que ele falou na primeira fase. Vai pegar igual da ameaça, ele passa a concretizar. Então, eu vou te bater, ele bate na mulher. Você vai parar de usar essa roupa, vou rasgar essa roupa. Ele rasga. Então, ele começa a viabilizar toda a agressão, o crime verbal que ele fez na primeira fase. Daí, quando ele consome o crime, vamos supor que ele bata na mulher, a mulher fica desesperada, tal, ela socorre aonde? Vai socorrer na delegacia. Quando ela chegar na delegacia, nós vamos registrar o boletim de ocorrência e vai ser instaurado o inquérito policial. Quando o homem nota que a mulher está tomando alguma atitude, o homem para e fala, opa, pisei na bola, né? Daí ele volta, e nós chamamos da fase da lua de mel, onde ele vai pedir desculpas, onde ele vai prometer que vai fazer de novo. Exato, que é o amor da vida dele, que ele não consegue viver sem ela, que ele bateu nela por conta dela mesmo, ou que ele bateu porque ele bebeu, ou ele usou droga, ou ele está muito cansado. A mulher, por sua vez, ela se sente o quê? Fragilizada, fala, nossa, coitado. Eu sou a culpada. Então eu vou tirar a queixa
do cara. E depois, cada vez que daí ele volta na primeira fase. Ele começa a verbalizar, xingando a mulher, tal, segunda. Só que esse ciclo cada vez vai ficando menorzinho, até o ponto que ele chega a matar a mulher. Então é muito complicado. Por isso que mais uma vez eu falo da rede de apoio, onde tem que essa mulher, a rede de apoio, dar apoio a essa mulher para quebrar esse ciclo da violência. Porque se ela não quebrar esse ciclo, mediando o empoderamento dela, ela não vai sair desse ciclo, dessa violência doméstica. Existem crimes que são, no caso, ameaça, difamação, injúria, são crimes que precisam da motivação, além de fazer o boletim de ocorrência, precisa da motivação da vítima para que seja instaurado o inquérito. Então nós chamamos de ação penal pública condicionada à representação ou, se não, privada. Precisa da a vítima manifestar o desejo. E há outros crimes, no caso de violência de lesão corporal, que hoje em dia não mais precisa da representação, que é a ação penal pública incondicionada. Então, se a pessoa, a vítima, chega numa delegacia, uma mulher, chega na delegacia e fala que ela foi agredida pelo companheiro, nós já fazemos boletim de ocorrência, registrando, já instaurado o inquérito, essa mulher encaminhada ao IML para fazer o delito, e nisso já começa a nascer todo o inquérito, que o objetivo disso é que o homem sofra alguma sanção penal. Agora, no caso, se for uma mulher que bater num homem, ele precisa também de representação, não é ação penal pública incondicionada, dele não é incondicionada, tá? Então é importante isso aí utilizar, porque as mulheres, muitas vezes, elas vêm e registram o boletim de ocorrência de ameaça, e tem 6 meses para representar. Se nem 6 meses ela não representou, ela perde o direito, tá? Então são 6, na medida que ela sofre alguma lesão, uma ação pública condicionada à representação, ou se não, uma privada, precisa da queixa, ela tem 6 meses. Fora isso, tá, decai o direito. Outro ponto importante também é que a violência doméstica, tá, abrangida pela Lei 11.340, não é só da agressão física. Ela envolve também a agressão psicológica, patrimonial e muitas vezes também a sexual, e a pior de todas, que eu também vejo, além da sexual, é a pressão psicológica. Então, se uma mulher ela é agredida psicologicamente, onde ela se sente vítima dessa violência, ela também tem que comunicar. Apesar que não é uma violência que não deixa vestígios, mas há meios, em termos de ajuda, de auxílio de psicólogos, psiquiatras, tal, que nós podemos caracterizar que há uma violência psicológica, e onde também tem que ser sanada. Então, e a patrimonial está sendo muito grande também agora. Tem que também ser... As vítimas da violência não são só mulheres de poder aquisitivo mais baixo. As mulheres também de poder aquisitivo mais alto também são vítimas de violência doméstica. Agora, tem outro ponto também, que não se tratando de violência doméstica, mas da violência contra a mulher. Vocês vejam o que está ocorrendo na USP, onde as meninas, as estudantes estão sendo vítimas de estupro. Então, na USP, o poder aquisitivo razoável ou bom, e onde as meninas têm consciência e elas estão sendo vítimas. Então, tem que também lutar contra essa postura que está ocorrendo dentro do âmbito educacional. Inclusive hoje já estão montando, acho que é um fórum de violência sexual dentro da USP. Então é muito bom isso daí, né, esse fórum, esse departamento, para que as mulheres socorram. Então a menina que a mulher que sofrer abuso sexual, ela deve sim, não ter vergonha, chegar numa delegacia. Eu aconselho a Delegacia de Defesa da Mulher, que é uma delegacia especializada, mas hoje em dia a maioria dos distritos policiais estão com outro enfoque em relação à questão da mulher. Isso aí é uma coisa muito bom para nós que fazemos parte da Polícia Civil. Então, o que acontece? A mulher chega numa delegacia, ela conversa, 99% é conversado com o delegado, com a delegada, onde a delegada vai encaminhar essa mulher para fazer um exame de corpo de delito, e depois ela tem que retornar, porque a questão da violência sexual é uma questão muito séria e que tem que ser banida.